Boa noite, pessoal. Podemos nos assentar, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Nós queremos ver dois tipos de pessoas. Queremos falar sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de categoria de pessoas em relação à fé. Existem os removedores de obstáculos e existem os construtores de obstáculos quanto à fé. E dependendo que tipo de pessoa nós somos, é onde nós vamos parar. E nós queremos analisar nessa noite um pouquinho como são os removedores de obstáculos e como são os construtores de obstáculos à fé. E eu gostaria que a gente orasse antes de começar. Fecha os teus olhos, coloca a mão aí no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Os nossos gestos são importantes também. Toda a nossa vida está integrada ao espiritual, está conectado. Por isso, quando a gente faz alguma coisa, os nossos gestos também colocam significado no nosso coração. Todas essas coisas estão interligadas. Por isso vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que Tu falas para além dos ouvidos e Tu falas ao nosso coração. Nós oramos, Senhor, nessa noite, para que o Senhor, pelo poder da Sua presença, pelo poder do Espírito Santo, Tu estejas comunicando a palavra a cada um aqui, Senhor, para além dos ouvidos, no mais profundo do coração, aquela palavra específica que cada um que está aqui precisa ouvir, Senhor. Nós pedimos que essa palavra edifique, que essa palavra conforte e que essa palavra exorte, conforme a Tua vontade, Senhor. Oramos que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler então o texto bíblico? Vamos ler o texto bíblico. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra é de uma riqueza tremenda. E aqui Jesus se apresenta
para aquelas pessoas, porque à medida que Jesus vai caminhando na terra, ele vai se revelando. Cada coisa que ele fala, cada coisa que ele faz, é uma revelação de quem ele é. E uma das coisas mais importantes para nós, à medida que vamos caminhando, é cada vez mais conhecermos e entendemos quem é Jesus. E ele diz uma coisa, ele usa uma expressão aqui, fundamental, para que a gente entenda como ele se revela, porque hoje nós temos um entendimento que vem de anos de pregação do Evangelho. Mas quando ele chega ali, ele está revelando algumas questões que às vezes nós nem percebemos quando nós ouvimos, por exemplo, a expressão filho do homem. Ele se autodenomina ali filho do homem. Ele faz um milagre, mas ele coloca um título, porque uma pessoa que faz um milagre é somente uma pessoa que faz um milagre. Mas quando Jesus diz que ele é o filho do homem, porque Elias não disse que era o filho do homem, outros profetas que realizaram milagres não disseram que eram filho do homem, mas Jesus disse para que vocês vejam que o filho do homem tem autoridade na terra para realizar milagres, então, e para perdoar pecados, eu vou mandar esse paralítico andar. Anda, levanta e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Jesus fala isso porque quer revelar algo muito importante a respeito de si mesmo. Porque filho do homem era uma imagem que estava clara em Israel, muito impregnada nos corações dos judeus, e que quando Jesus se autodenomina o filho do homem, isso é evocado na mente deles e está relacionado a um texto bíblico específico. O texto de Daniel 7,13. Eu quero mostrar para vocês que está aqui. Desconfigurou totalmente aí. Vamos ver se a gente ajeita isso aí. Dá para dar uma encolhida nesse texto, ele desconfigurou completamente. Mas eu vou aqui no texto bíblico. Vamos, você pode procurar na sua Bíblia. Você tem o texto aí, Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel capítulo 7 e verso 13. Vamos procurar, gente. Vamos mexer essa Bíblia aí. Você que tem o celular, é barbada. Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Diz assim: depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E olha o que diz sobre ele. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Daniel, o profeta, traz uma revelação de uma figura chamada Filho do Homem no Antigo Testamento. Nem ele sabe aquilo que ele está escrevendo, nem ele tem ideia do que é, mas a característica é bem clara: é alguém que vem dos céus, é ao mesmo tempo uma figura celestial e uma figura humana, e recebe da parte de Deus autoridade, soberania para reinar sobre todas as nações. Não é sobre Israel, sobre todas as nações. E Jesus, quando chega e diz que aquele homem estava perdoado, ele se chama Filho do Homem. E ele diz para aquela plateia que está ali, que ele é aquela figura que soberanamente reinaria sobre nações, pessoas e todas as gerações vindas e vindouras. Jesus se revela ali. E aqueles homens, quando ele diz que vai perdoar pecados, eles questionam. Eles dizem: como é que esse homem vai perdoar pecados? Para que você saiba que o Filho do Homem, ou seja, para que vocês saibam que eu sou essa figura que no Antigo Testamento foi
profetizado, que há 700 anos atrás, há 500 anos atrás foi profetizado, para que vocês saibam que eu estou realizando isso. Então eu vou mandar que esse paralítico levanta e anda. Aquilo que Jesus faz naquele paralítico é um testemunho visível, é um testemunho palpável de que Jesus era aquilo que ele anunciava ser. Tudo que Jesus faz no Evangelho de Marcos, e João, lá no final do seu Evangelho, diz que aquilo que foi escrito sobre Jesus é muito pouco para tudo aquilo que ele fez naqueles 3 anos. E tudo aquilo que é descrito no próprio Evangelho de Marcos que nós estamos lendo é um testemunho de que aquele rei aguardado, aquele rei que restauraria o estado de rebeldia do mundo em que nós encontramos, aquele rei tinha voltado à terra. Jesus era o rei que vinha visitar a terra para colocar em ordem as coisas que foram colocadas desordenadas através da queda. E ele começa uma obra muito interessante, e de uma maneira muito interessante, porque quando aquele paralítico chega com seu problema, qual era o problema do paralítico? Qual era, gente? O problema dele é a paralisia, aparentemente. Aparentemente, aquele paralítico veio lá para ser curado da sua paralisia. E a primeira coisa que Jesus fala para ele, vocês não acham estranho? A primeira coisa que Jesus fala para ele não é levanta-te e anda. Não, Jesus diz, perdoados são os teus pecados. Muitos de nós, se nós disséssemos qual é o problema do mundo, como é que eu resolvo o problema do mundo? Nós estamos falando de um rei que faz reivindicações grandiosas. Jesus faz reivindicações grandiosas. Quando aquelas pessoas viam que Jesus estava falando, um ser humano falando as reivindicações grandiosas que ele fazia, reivindicações transcendentes e reivindicações palpáveis ali, as pessoas ficavam escandalizadas. Hoje nós olhamos o que Cristo fez e o que Cristo faz ao longo de toda a história, nós não estranhamos, mas aquelas pessoas ficaram pasmadas. E aí quando a gente fica pensando, então qual é o problema do mundo? Como é que a gente resolve os problemas do mundo? Aí uma pessoa vai dizer assim, o problema do mundo é econômico. Se nós resolvemos o problema da fome, as pessoas vamos resolver os problemas do mundo. Outras pessoas chegam e dizem assim, não, se nós dermos educação para as pessoas, o negócio é dar educação para as pessoas. Se a gente dá educação para as pessoas, a gente resolve os problemas do mundo. Nosso problema é o problema de divisão de renda. O problema são as doenças, o problema é o corona. Se nós resolvemos o problema do corona, vai estar tudo resolvido. E aí nós podemos pensar um montão de coisas. Só que Jesus se depara com um grande problema do mundo, a doença. Nós gostaríamos de ter garantido que nunca ficaríamos doentes. E talvez aquele paralítico, naquele momento em que ele chega até Jesus, ele pensa assim, se for resolvido o meu problema de paralisia, será resolvido todos os meus problemas. Mas Jesus, quando ele chega perto dele, ele não cura imediatamente, ele diz, perdoados são os teus pecados. Porque o caminho da restauração, a raiz de todos os problemas humanos é o fato de que nós não reconhecemos a Deus como nosso Senhor. Nós dizemos para Deus no nosso coração, eu me salvo a mim mesmo, eu resolvo os meus problemas, eu não preciso de ti, eu vou viver a minha vida independente de ti. Eu não preciso. E quando aquele paralítico se volta para Jesus, a primeira coisa que Jesus vê, porque ele está se revelando ali, quem ele é para a humanidade e para aquelas pessoas, ele vê o problema central do paralítico, que é o problema central de cada um de nós. Se você tiver uma vida sem doenças, e que Deus te preserve, que você nunca tenha nenhum tipo de doença.
mesmo sem doenças, mesmo sem problemas financeiros, mesmo sem dificuldades, você não resolveu o seu problema, porque o seu problema é anterior àquelas coisas que se manifestam na tua vida. Muitos de nós viemos a Jesus porque precisamos de uma cura. Muitos de nós viemos a Jesus porque temos problemas na nossa família. Mas eu quero te dizer, Jesus, assim como fez aqui com esse paralítico, cura as nossas doenças. Jesus, assim como ele fez com esse paralítico, abençoa a nossa família. Jesus, como ele fez com esse paralítico, ele é sensível aos nossos problemas financeiros. Mas nossos problemas nunca vão se resolver se nós não cedermos o reinado da nossa vida a Ele. Por isso que ele diz que Ele é o Filho do homem, porque Ele é o Rei que veio restaurar. Mas um Rei como o nosso Deus, como Jesus, Ele não vem para restaurar superficialmente, porque curar a doença, curar o problema financeiro, curar as questões e as dificuldades dentro da família não são o problema central. Porque você sabe, ninguém aqui é paralítico, né? Graças a Deus. Todos estão andando bem aqui. Amém? Mas você mesmo sem andar, mesmo andando, você tem problemas na sua casa. Você briga, você sofre, você faz os outros sofrer. Você diz o que não devia, você mente, você tem brigas, você tem conflitos dos mais variados, você se deprime, você tem problemas financeiros, mesmo que você não tenha uma doença. Sabe por quê? Porque existe algo muito anterior aos seus problemas. É o nosso desejo de sermos independentes de Deus. O desejo de sermos o rei da nossa vida é o que joga no lixo os nossos sonhos mais acalentados dentro do coração de ter uma vida boa. É o desejo de dizer, eu faço as coisas da minha maneira. Eu sei como fazer. Eu resolvo os meus próprios problemas. E aí então nós entramos em momentos de dificuldade, e Deus permite que nós tenhamos momentos de dificuldade para que a gente olhe de novo para a nossa vida, para o problema anterior àquilo que nós vemos, e possamos reconhecer, Senhor, de fato, eu não posso ser rei da minha vida. Eu não tenho condições de resolver as coisas. Na verdade, o jeito que eu ando e a minha maneira de ser faz com que eu sofra e faça sofrer os outros. Essa é a realidade. Não adianta resolver os problemas superficiais. Eu reconheço, Senhor, eu preciso mais do que uma cura, eu preciso mais do que dinheiro, eu preciso mais do que a minha situação resolvida dentro de casa. Eu preciso ceder o reinado da minha vida a Ti. Então Jesus olha aquele pessoal, aqueles jovens chegando com a maca, com aquele paralítico, e Ele tem misericórdia. E o que eu acho mais fantástico é que eles não pedem perdão para Jesus. Jesus oferece perdão a eles. Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Jesus disse, eu tenho boa vontade. Muitas pessoas, naquela época, quando ficavam doentes, entendiam que Deus estava de mal com elas. Deus tinha abandonado elas. Deus tinha desistido delas. E Jesus, na sua misericórdia, diz, eu não desisti de ti. Quando Ele diz, perdoados estão os teus pecados, Ele revela a face mansa, amorosa e apaixonada de Deus, que vem nos buscar mesmo quando nós não estamos interessados nele. E estende a sua mão a nós e diz, filho, os teus pecados são perdoados. Hoje
que nós chegamos aqui, a palavra de Deus para cada um de nós é: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu tenho boa vontade contigo. Eu quero fazer algo contigo, eu não desisti de ti. Eu quero realizar algo na tua vida, mas está muito além daquilo que tu pensa que é o teu problema. Talvez você está com a cabeça cheia de coisas e acha: esse é o meu problema. Não, aquilo que você hoje pensa que é o seu problema tem uma raiz muito mais profunda, e a raiz está em você querer ser o soberano da sua vida. E nós temos um joguinho, nós chegamos e pedimos para Deus algumas coisas, mas nós não queremos ceder o principal. Nós queremos só ajuda naquilo que entra em crise, mas nós não queremos ceder. E nisso, Deus é muito firme. Ele quer o coração. Ele não quer só resolver o teu problema. Ele não quer só a ponta do iceberg. Ele quer tudo. Ele quer o seu coração. Ah, Senhor, resolve esse problema agora para mim. E Ele diz: perdoados são os teus pecados. Quer receber isso? Quer ceder esse trono? Quer abrir mão desse trono? Está na hora de abrir mão desse trono. Porque talvez muitas das coisas que nós estamos vivendo tem a ver com o fato de que nós não permitimos Jesus reinar na nossa vida. Todas essas coisas que nos incomodam, todas essas crises que nos acomodam, nos acometem, são um desenvolvimento de uma independência nossa. Por que você está no momento onde você está? Talvez porque você disse: eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. E aí Cristo se apresenta para nós, com esse amor, com essa paciência. O que nós vamos fazer? Quando nós vemos essa apresentação de Deus e de Cristo chegando até nós pela sua palavra. Pela sua palavra, Cristo também se apresenta a nós. Só que aí vem os dois tipos de pessoas. Os dois tipos de pessoas aqui. Aqui nós vemos um grupo religioso, e olha que os religiosos são os recalcitrantes em geral. E os religiosos olham para Jesus e, em vez de acolherem algo maravilhoso que ele está revelando ali, eles se indignam com Jesus, eles se perturbam com Jesus, eles acusam Jesus dentro do seu coração. Algo fantástico está acontecendo. Mas eles não conseguem ver. Só que tem um outro grupo aí, muito interessante, que são os removedores de obstáculos. Que bênção quando nós somos removedores de obstáculos, quando se está falando de algo espiritual. Que bom porque esse mundo é cheio de obstáculos, irmãos, quanto às questões espirituais. Tem muitos obstáculos. Mas eu quero dizer que Jesus não remove nenhum obstáculo para você. Aqueles obstáculos que você pode remover, Jesus jamais vai remover. Existem aqueles obstáculos de fora, aqueles obstáculos dos crentes falsos. Tem crente falso ou não tem crente falso? Tem pastor sem vergonha ou não tem pastor sem vergonha? Tem padre safado? Tem padre safado. Tem crente falso? Tem tudo isso. Mas isso é um obstáculo que nós precisamos remover. Você vai perguntar para mim: pastor, você conheceu o pastor Picareta? Conheço, conheci. Já sofreu na mão de falso crente? Já sofri. Já teve dificuldades na igreja? Já tive. Mas não perdi Jesus de vista. Saiam da frente, saiam da frente, saiam da frente. O que fizeram aquela gente? Eles estavam distantes. Como é que se traz um cara numa maca? 4 pessoas. Como é que nós trazemos? Eu fico imaginando eles tentando, aquele paralítico dizendo: eu quero ver Jesus, é a minha chance, eu vou ser curado. E aí eles ficam ajeitando ali naquela maca que não era muito fácil de carregar. Tenta carregar você, uma pessoa
em distância. Não sei se vocês já tentaram. A gente às vezes pega uma pessoa aqui, né? Nos braços já é difícil a gente caminhar 10 metros. Agora você pega, imagina aquela gente, aquele paralítico ali que não se mexia, 4 meninos, 4 jovens caminhando de distância. Vamos lá, vamos, essa é a tua chance, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí eles chegam lá, depois de caminhar, eu imagino eles cansados, vinham de longe, suados, empoeirados, sedentos, loucos para tomar uma água. Aí eles chegam lá e está cheio, porque as casas eram pequenininhas. E aí você tinha a porta de entrada e depois a única forma de você ter acesso à casa era, as casas comuns eram assim, tinha uma escadinha por fora para você chegar no terraço. Aí eles chegam, não tem como entrar aqui. Tentaram empurrar, dar uma de Zaqueu ali, e tentaram empurrar e não conseguiram. Aí disse, não, vamos aqui pela escadaria. Foram para a escada até lá em cima no terraço. Chegaram lá e disseram assim, e agora? E aquelas casas, elas eram com vigas de madeira e tinha barro cobrindo, né? Não é como as nossas que tem concreto. E aí eles começaram a cavocar. Até que começou a cair na cabeça do pessoal lá embaixo, aquele barro. À medida que eles cavocaram, eles abriram aquilo ali e eles sabiam que iam ter que pagar por aquilo ali. Eles iam ter que pagar, mas eles removeram os obstáculos, a distância, a multidão, o terraço, e largaram aquele homem bem na frente de Jesus. Esses são os removedores de obstáculos. Tem muitos aqui que sempre foram removedores de obstáculos. Se decepcionaram, mas não permitiram que esses obstáculos os parassem. Tiveram dificuldades dentro de casa, mas não permitiram que esses obstáculos os parassem. Tiveram as mais diferentes dificuldades, mas eles sempre arranjam uma maneira de contornar o obstáculo. Ah, está difícil dessa maneira, não, vamos fazer de outra maneira. Ah, olha só, eu quero participar do culto. Ah, perdi o ônibus. Olha, eu já vi gente aqui dentro da igreja que morava na Ambrósio Perré. Vinha aqui para a igreja, pegava 2 ônibus. Você sabe o que é pegar 2 ônibus para ir na igreja? Sabe o que é isso? É ser um removedor de obstáculos. E se nós queremos ver o melhor de Deus na nossa vida, e se nós queremos viver para Jesus mesmo, nós temos que aprender e sermos pessoas com uma mentalidade de removedores de obstáculos. Eu vou dar um jeito, eu vou dar uma maneira. Sabe, eu vou para a reunião de homens. O cara chega e diz, eu vou para a reunião de homens. E eu vou para a reunião de homens, eu estou decidido, eu quero fazer isso e eu vou fazer. E aí, meu amigo, essas pessoas, elas se diferenciam. E aí, às vezes, a comunidade da fé, às vezes, olha, e alguns ainda têm coragem de se queixar, não sei por que as coisas vão bem para o fulano, eu não sei porque aquela pessoa acontece as coisas para ela, as portas se abrem, para mim não se abre. Eu pergunto para você, quanto às coisas espirituais, você é um removedor de obstáculos? Ou você é um construtor de obstáculos? Porque se você for um removedor de obstáculos, você vai encontrar como florescer até numa igreja complicada. Eu acho que a nossa igreja não é a igreja complicada. Mas olha só, igreja do Apocalipse. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com mal. Aleluia! Aquela igreja era problemática. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Essas pessoas eram removedores de obstáculos. Eles estavam numa igreja difícil. Eles tiveram problemas nessa igreja, mas eles olharam e se apegaram para Jesus. Eis que Jesus vem e diz, perdoados estão os teus pecados. Ele diz para cada um de nós,
Gruda em Jesus, meu irmão, gruda. E aqueles homens de Sardes grudaram em Jesus. Removeram todos os obstáculos da frente deles e se apegaram nele. Agora temos uma outra mentalidade. Temos a mentalidade dos construtores de obstáculos. E eu quero falar dos construtores de obstáculos nessa noite. Porque muitas pessoas, nesse tempo de pandemia, em muitas igrejas, nessa igreja e em muitas igrejas, que têm usado a pandemia como uma desculpa para viverem longe de Jesus, para viverem mornamente, para viverem uma vida relaxada espiritualmente. Nós temos reunião de oração aqui, você precisa de oração. Cada um de vocês precisa de oração. Por que você não vem na oração? Nós temos lives com assuntos importantes. Por que você não assiste a live? Nós temos culto todos os domingos. Por que você não vem todos os domingos? Você tem removido obstáculos ou você tem construído obstáculos? A minha pergunta para você. Você tem removido obstáculos ou tem construído obstáculos? Eu quero dizer para você, e talvez alguns aqui pensem, o pastor está brabo? Não estou brabo. Não, nem um pouco brabo. Mas quando eu leio essa palavra me inflamou. Eu comecei a estudar essa palavra e comecei a perceber que esse texto é muito para nós. Porque às vezes nós temos uma deficiência, nossa incredulidade constrói uma deficiência cognitiva em nós. Porque nós achamos sempre da nossa mente, porque a nossa falta de fé é tão grande, nós não conseguimos ver Jesus, nós, queremos viver mornamente, e aí nós ficamos olhando um defeitinho aqui. Hoje, a nossa deficiência espiritual cognitiva. Tem a terapia lá cognitiva, como é que fala? Terapia cognitiva comportamental, né? Agora tem gente que tem deficiência cognitiva e espiritual. Aí chega o problema, olha, hoje está chovendo, é difícil, não dá. Mas aí, para sair para o restaurante não tem problema. Mas aí para ir, não sei, a igreja hoje tem 60 pessoas, eu não vou porque tem 60 pessoas. Mas aí entramos no macro atacado, que tem 2.000 pessoas lá dentro. Aí nós vamos para o centro, para o calçadão, caminhar e não tem problema. Aí não tem problema, o coronavírus só entra na igreja. Só na igreja que entra. E aí começamos com mil desculpas. Porque é o tempo, mas para todas as outras coisas nós encontramos uma maneira. Para todas as outras coisas encontramos. Mas para servir a Deus construímos obstáculos. É que hoje, está difícil, é o meu filho. É que hoje o dedinho do pé, é que hoje está frio, hoje está calor, não tem ar-condicionado na igreja, a iluminação da igreja, as cadeiras não são muito confortáveis, morreu um parente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nossa cabeça gira um montão de coisas, e apresentamos obstáculos e obstáculos. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Se você constrói obstáculos para a sua vida espiritual, não chega e coloca a culpa nos outros. Não chega e diz que o problema é a igreja. Porque muitas vezes nós ficamos dando desculpas muito comuns. Mas, não, agora não dá, Outros dizem, ninguém me procura. O que a Bíblia diz? Ninguém te procura, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você busquem ao Senhor enquanto pode ser achado. Às vezes, ficamos fazendo beicinho para que as pessoas procurem a gente.
E ficamos gastando tempo e não temos interesse. E as pessoas nos procuram e nós estamos sempre com uma desculpa e com uma conversa para Jesus. Ah, porque isso, porque tem esse problema na igreja, porque tem aquele outro na igreja. Olha, meu irmão, não gaste o tempo de quem se dedica a você. Não gaste o tempo dele. Sabe uma coisa que nós temos que fazer? Nós temos que ser muito corajosos. Não podemos ser enrolão, não podemos ser esse construtor de obstáculo que fica gastando os outros. Ou nós queremos a Jesus e seguimos a Jesus, ou larga fora. Larga fora! Se você não quer seguir a Jesus, larga fora. Não fica gastando o tempo das pessoas que se dedicam, que oram, que choram, que se preocupam com a sua vida. Você não quer, diz, não quero. Você tem essa liberdade. Diz, eu vou largar fora, não quero saber de Jesus. Agora, se você quer Jesus, agarra, gruda. Gruda, com pandemia, sem pandemia, gruda. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E aí, às vezes as pessoas ficam num meio termo, dentro da igreja. Pois é, minha vida não é abençoada. Sabe por que não é abençoada? Porque você é um construtor de obstáculos. Você vive dando desculpa para tudo. Pessoas, às vezes, que têm problemas no casamento. Aí faz a reunião de casais. Quem é a pessoa que não vem na reunião de casais é quem está com problema de casamento. E aí, quem é a primeira a ligar para o discipulador? Ai, o meu casamento está uma crise, eu não sei o que fazer. Ó, meu amigo, não gasta os irmãos. Ou você gruda ou sai. É assim. Ou você pega ou larga. Mas não fica nesse... pois é, tem esse problema. Tem muitos problemas. Eu tenho muitos problemas também. Eu tive muitos problemas, levei muita cacetada. Levei muita paulada de gente que eu amava, servindo a Deus. Mas eu estava grudado em Jesus. Nunca me passou na minha cabeça. Essas pessoas, elas não estão agindo como deveriam. Mas Jesus fez tudo por mim. Esse eu estou grudado. Eu vou apanhar, mas eu não desgrudo. Amigo, você apanha, não desgruda de Jesus. Não desgruda, porque é você que vai ver. Você vai ver as suas paralisias serem curadas. É você que vai ver grandes coisas acontecendo. Você que vai ver a vida sair da mediocridade. Você vai provar alegria, porque o que acontece com esse paralítico é o que acontece com aqueles que removem obstáculos. Eles experimentam a alegria real da vida espiritual, que é aquele que gruda, sabe? Aquele que corre a distância, aquele que não dá desculpa, aquele que não fica fazendo biquinho, aquilo que não vive achando motivos para não viver a vida intensamente com Jesus. Por que não? Até quando a nossa mente vai ficar elaborando, por isso. Tem pessoas que ficam esperando e as coisas acontecem mesmo. Quando você fica esperando que uma coisa aconteça, para você não ir na igreja, para acontecer algum problema, para você não estar na programação, você fica só esperando. Tem pessoas que ficam assim, você percebe isso. Elas ficam assim, ó. Elas ficam só vendo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Aí daqui a pouco chega alguém em casa. Chegou alguém. Não, chegou alguém. Aleluia. Uma boa desculpa. É inconsciente. Não nos damos conta. Mas está embutido dentro de nós essa deficiência cognitiva que dá desculpas para todas as coisas. Vamos pegar, gente. É pandemia? É dificuldade? Vocês viram, nós temos para muito tempo isso aí. Talvez a vacina venha e não resolva, não sei. Mas é o que dizem os especialistas. E aí? Você vai ficar o quê? Você vai fazer tudo menos as coisas espirituais? Prioridade número 1, a minha vida espiritual. Minha vida com Jesus. E é isso que Jesus está nos chamando. Vamos tomar tenência. Vamos tomar o nosso rumo. E vamos parar com as desculpas. Vamos honrar. Eu conheci gente aqui da igreja, quando se converteu,
Sabe, tinha 2 vezes reunião de oração, na semana cruzava de a pé toda a cidade, para ir lá no fim da linha dos ônibus, para poder servir a Deus, para orar e voltar de ônibus. Sabe, teve gente que fez isso, gente que se esforçou, gente que andou para pregar o evangelho para que nós estivéssemos aqui, gente que andava 32 quilômetros para pregar em lugares inóspitos, para que a gente estivesse aqui. E aí nós ficamos brincando e dando desculpa. Não dê desculpas, pelo amor de Deus. Não crie obstáculos. Desfaça obstáculos. Você acha que eu não tenho vontade também? Tem dias que eu não estou a fim de pregar também. Vou falar a verdade. Tem dias também que eu canso, tem uns irmãos que me cansam. Mas aí eu me renovo. E digo, eu vou fazer a obra que Deus me chamou para fazer. Com ou sem vontade eu vou fazer. Eu vou lá. Porque Deus me chamou para isso. O que você vai ser? Um removedor de obstáculos ou um construtor de obstáculos? Não tem meio termo. Ou você é um removedor de obstáculos, ou você é um construtor de obstáculos. Onde é que você está? Agora, se você é um construtor de obstáculos, fica aí dentro dos teus obstáculos. Eu não quero te ajudar em nada a sair daí. Se você quer construir obstáculo, construa. Problema seu. Fica aí dentro. Mas depois não chora. Destrói esses obstáculos e vem para Jesus. Porque a vida espiritual que você tem, eu e você temos hoje, agora, é a vida que nós escolhemos. Pergunto, como é que está a sua vida espiritual? Alguns vão dizer, está mal, você escolheu. Porque Jesus está aqui, ó. Perdoados são os teus pecados. Meu Deus, gruda em Jesus, meu irmão. Olha só, Jesus me estende a mão. Só que vai vir um dia que ele não vai vir para estender a mão. O tempo final vai ser o dia que ele vai fazer o juízo. Nesse tempo ele nos estende a mão. Perdoados são os teus pecados. É o tempo do perdão. Só que vai vir o tempo do juízo. E ninguém sabe quando vai ser. Aqui, ó, a vida, ó. Pá, chegou a hora. Então, se Jesus está estendendo a mão, para de te afundar aí dentro desses obstáculos. Você está se afundando. Remove. O irmão, remove. A distância, remove. A preguiça, remove. O desânimo, remove. Amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos orar. O que você quer fazer? Fala para Jesus o que você quer ser hoje. Agora, fala sincero. Se você quer ser ó Senhor, eu não vou botar obstáculo mesmo, não quero saber de nada. Fala de uma vez. Não enrola, não enrola. Agora, se você vai pular dentro, pula, gruda de uma vez. Vamos parar com esse nhenhenhen, porque não sei o que, tem isso, tem aquilo. Para com isso. Para com isso que você está lidando com Jesus, não é comigo. É com Cristo que você está de brinquedo? Que é isso? Vamos orar. E você que é um removedor de obstáculo, renova a tua vida, porque tem umas pessoas que já foram removedor de obstáculo e trancaram. Começaram também a inventar a história. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua misericórdia. Tu tens sido tão bom com a gente. Tua mão estendida, dizendo para nós, perdoados são os teus pecados.
essa mesa, Senhor, maravilhosa, que nos lembra isso, nós nos alegramos, Senhor. E, Senhor, nós queremos ser removedores de obstáculos. Esse mundo está cheio de impedimentos, de impeditivos, mas nós nos posicionamos, Senhor. Nós fincamos o nosso pé e dizemos: Senhor, nós queremos te servir. Nós queremos remover os obstáculos do meio do caminho. E queremos viver a nossa vida para ti. Nós queremos grudar mesmo, Senhor. Nós queremos viver para ti. Nós queremos viver contigo. Nós queremos experimentar tudo que tu tens para nós, Senhor. As coisas inesperadas. Deus, aquele paralítico recebeu muito mais do que esperava. E nós temos certeza que contigo receberemos de ti, da tua mão, muito mais do que esperávamos. Porque tu és generoso. Tu és amoroso, Senhor. Tu és grandioso. Nós decidimos, seremos removedores de obstáculos. Nada vai nos impedir. Nada, 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 nada. Consagramos nossa vida, Senhor, a ti. Nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.